muito boa noite. Seja muito bem-vinda, Carol. Estamos aguardando a doutora Luane chegar. Laiane, seja muito bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite, tudo bem? O técnico de segurança chegou, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigada a você, Laiane. Que bênção ter você conosco essa noite. Muito obrigada. O tema dessa noite é realmente triste, mas ao mesmo tempo instigante, né? Eu entendo que a gente precisa aprofundar nele para que nós possamos fazer a diferença nessa situação, né? O problema não é só do Ministério Público do Trabalho, dos juizados menores, ou disso ou daquilo. O problema é de todos nós, é da sociedade, nós somos parte dessa sociedade, né? E nós estamos assistindo a isso tudo sem fazer nada. Então, a proposta é, vamos conhecer, refletir e ver o que a gente pode fazer para melhorar esse contexto, esse cenário do trabalho infantil no Brasil, pelo menos no Brasil, né? A gente pode fazer a diferença onde a gente está. Eu me recordo trabalhando com uma fazenda. E trabalhando numa fazenda, né? E vi o menor trabalhando, então eu fui conscientizando os pais, né? De que aquilo não era certo, que a criança precisava ter tempo para estudar, para brincar, que não era agora a hora dela trabalhar, né? Então foi muito interessante esse processo. Os pais se conscientizaram e voltaram atrás, né? E passaram a não mais chamar a criança para trabalhar. Era o filho mais velho e ele tinha, assim, deveres como se fosse adulto, né? Obrigações, responsabilidades. A gente quase não via ele sorrindo. E a partir do momento em que os pais passaram a não colocá-lo ao serviço, né? Ele passou a ser mais feliz. Doutora Luane, seja muito bem-vinda. Estou esperando a sua solicitação, tá? Boa noite, doutora Carla. Boa noite, doutora Luane. Seja muito bem-vinda. É com Muito muita obrigada. alegria que nós recebemos a senhora nessa noite, né? E quando eu digo nós, eu estou dizendo o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, na pessoa do nosso coordenador, que é o doutor Tiago Cabral, que Sim. é procurador do trabalho, né? E todos os membros, componentes desse fórum, tão importante para todos nós, né? Doutora Luane Costa é advogada, muito estudiosa, muito dedicada e que pesquisou com muita maestria sobre esse tema, o trabalho infantil. Então, nós queremos hoje, nessa noite, doutora Luane, ouvir aquilo que a senhora refletiu, estudou e pesquisou, para que também nós possamos fazer a diferença nesse cenário. Eu passo a palavra para a senhora para cumprimentar os presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a senhora pelo convite e também cumprimentar a todos, né? É uma honra muito grande para mim justamente apresentar um tema que antes estava lá no nosso grupinho particular e agora, né, parece que ampliou. Eu acho que nesse momento que em algum momento ele trouxe mazelas, ele exacerbou muitas questões, mas ao mesmo tempo ele trouxe uma maior inclusão. E essa questão da informatização, né,
tem toda essa possibilidade aqui para a gente, né? Então, doutora, primeiramente é isso, eu gostaria de agradecer, me sinto extremamente honrada, só de ver meu nominho ali perto de pessoas tão grandiosas, né, com um trabalho tão bonito, e principalmente a senhora, e dizer que falar de um assunto tão sério como esse, agora tão atual, que precisa ser combatido, erradicado, é realmente necessário e sério, né? Então, doutora, eu tinha passado algumas questões para a senhora, né, para a gente refletir. Sobre o trabalho infantil, não tem como a gente falar sem falar das origens históricas desse trabalho, tanto no âmbito mundial, né, se a gente for falar sobre as leis de combate, elas são muito recentes, elas datam do século XIX ao século XX, desde a antiguidade à Idade Média, o trabalho infantil ele é utilizado, desde os campos feudais até a questão da Revolução Industrial, em que muitas crianças eram utilizadas principalmente por horas, né, de trabalho extensivo. Muitas eram assim, pequenas, colocavam elas em máquinas, né, máquinas gigantes, maiores, em que às vezes só uma criança entrava lá para dar alguma manutenção. Então, assim, a gente sabe que esse trabalho infantil ele está enraizado na sociedade e muitas vezes ele é admitido. Ele é admitido, é aquilo que a gente chama de visão de avestruz, né? Que a gente vê, mas não vê. E agora, principalmente em tempos de pandemia, os nossos maiores desafios são principalmente a combater o trabalho doméstico, dada a sua invisibilidade, e diante da pandemia, com órgãos fechados, esse distanciamento social, os órgãos públicos principalmente, nós temos uma dificuldade ainda maior nessa fiscalização e, mais do que nunca, nós precisamos que as pessoas que estão vendo combatam e denunciem, né? Tá. Doutora Luane, eu gostaria de iniciar, né, essa nossa reflexão com uma pergunta bem simples, mas muito profunda. O que é trabalho infantil? Certo. Doutora Carla, nós temos um conceito formal na nossa Constituição. O artigo 7º, lá no inciso 33, ele não conceitua, ele não define o trabalho infantil, mas ele fala as formas que são vedadas, né? No caso, o que vai conceituar, o que vai definir o trabalho infantil é o critério cronológico. O que é isso? A idade. Então, assim, todo trabalho de menores de 16 anos é considerado infantil, seja ele remunerado, seja ele não remunerado, seja ele lícito, seja ele ilícito. Seria essa conceituação. No caso, nós temos apenas uma exceção, que seria o trabalho especial na condição de aprendiz. Nós temos toda uma lei, né? Tem toda a regulamentação e ela tem um critério muito especial, que é para garantir a escolarização, a frequência dessa criança, e é justamente isso. Certo. Doutora, existe uma correlação entre trabalho precoce, desigualdade social e racismo estrutural? O que é cada um desses? Certo. Doutora, eu acho que é mais que um consenso que nós vivemos uma falsa democracia racial, que nós temos essa conceituação dessa miscigenação, né, do Brasil, que é aquele país que agrega todas as raças, mas que essa falsa democracia racial, ela traz muitas questões que, por exemplo, eu peguei dados estatísticos e olha só, nós temos dados de 2017, foi a última atualização, porque desde então nós estamos tendo um desmonte dessas políticas públicas, dessas pesquisas, teve extinção, né, do Ministério do Trabalho, que tem toda essa questão que prejudica muito. E sobre essa questão, eu peguei dados do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Para a senhora ver essa questão, essa correlação entre o trabalho infantil e o racismo estrutural, vamos olhar aqui, ó. 70,4% desses meninos e meninas de 5 a 17 anos, eles são negros, né? E aqui 88,2% são meninas. Essa questão do racismo estrutural
ele vem lá do nosso passado recente, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E olha só, como nós tivemos mecanismos legais para poder proibir, excluir essas pessoas negras assim, não só da educação, mas do mercado de trabalho, porque elas assumem determinados postos que outras pessoas não assumem. Então, doutora, quando a gente fala em racismo, nós vamos lá naquelas regras anteriores que falavam que a educação era um direito, mas não era permitida a pessoas negras. Né? Nós vemos toda a conceituação do agrupamento das pessoas em favelas, né? Longe das políticas do Estado. E tudo isso tem correlação porque o trabalho infantil ele não é um trabalho que vai ter mais pessoas miscigenadas. É um trabalho que vai ter mais pessoas negras periféricas, né, marginalizadas, criminalizadas, né? Então, quando a gente fala que o trabalho infantil tem essa correlação, a gente não culpa apenas o governo, a gente também culpa a sociedade, que faz vista grossa, como se estivesse salvando essas crianças, né, de alguém, de alguma coisa, mas na verdade nós estamos explorando essas crianças, né? Doutora, a senhora sabe que eu sou uma estudiosa da história, né, do Brasil, do Sim, trabalho no Brasil e principalmente essa dor da escravidão, né? sim, Então, quando a senhora diz que é fato, né, que os negros não tiveram acesso ao trabalho, à escola, né, é fato comprovado, né? Constou a Constituição do Império a proibição, tão logo houve, né, a libertação, a lei de libertação dos sim, escravos, né, proibiu-se as pessoas de cor negra de estudarem, de terem acesso à escola, porque diziam que eles tinham uma doença tão... Quem foi proibido foram as pessoas de cor negra e os leprosos, né? Então, para dizer assim que eles sofriam contagiabilidade. talvez de uma doença que os tornaria inexercíveis dentro do contexto social, né? Na verdade, nós sabemos que foi uma punição, não é? Uma punição por quê? Porque, veja bem, tá, você não quer trabalhar para mim de graça, né? Você não quer Uhum, serviços por um prato de comida, por um colchão de palha no chão, quando tinha, então tá bom, isso, então também você não vai estudar, né? Você não vai trabalhar, essas pessoas foram excluídas, inclusive do mercado de trabalho. Por quê? É fato e é histórico. Logo depois nós tivemos a lei da imigração, onde foram favorecidas, né, a vinda de isso muitas e mesmo. muitas pessoas de vários Italianos, países. japoneses, Exatamente. Tudo servia. Inclusive, tem uma lei que diz isso, né? Só sim, não se podia trazer pessoas, né, de cores negras e asiáticas, né? isso, Então, o que que era? O que que era o negro e o asiático, né? O negro, que seria da África, né? Porque ele estava se recusando a ser escravo, e o asiático por causa do índio, né? Que isso, imaginava que seria essa a evolução do índio, porque o índio isso, também se recusou a ser escravo. Então, isso. isso é muito triste. E essas Uhum, pessoas, elas não tinham direito, então elas não podiam estudar, não podiam melhorar de vida. Elas não podiam trabalhar, elas não podiam ganhar dinheiro. E elas também não tinham condições de comprar terras, né? isso. Então, elas Uhum, ficaram estagnadas por por séculos, vamos dizer assim, porque não se podia, né, ter uma perspectiva melhor. Então, tudo aquilo que o Brasil fez, no meu entendimento, né, em termos de políticas públicas, para tentar desnivelar essa desigualdade, eu acho que fez e fez com atraso, porque ele continua sim, devendo muito a sim, todas as pessoas, né, que são frutos dessa linhagem, e eu sou fruto dessa linhagem também, né? Mas por ser uma pessoa de cor clara, não sofro a discriminação e o racismo, que é muito claro na nossa sociedade, como a senhora disse sim. mesmo. É, É é velado. claro,
ele é velado porque quem é racista não se admite racista. Então, se você nega, né, a gente tem um problema aqui com negação. Quando você nega alguma coisa, você não procura saber resolver, né? A gente está numa era, doutora, do negacionismo. Inclusive em tempos da doença aí do Covid, né? A gente tem toda essa situação. Mas o que a senhora falou é comprovadíssimo. Além disso, doutora, se a senhora for ver, a gente tem uma dívida cultural, né? Porque a colonização, ela tirou todos esses elementos da cultura. Tem a questão, assim, de não admitir certos tipos de pessoas numa recepção de uma empresa, certos tipos de cabelo, até agora a gente está tendo problemas também com gordofobia, né? O Drauzio Varela fez aquela entrevista lá no presídio com pessoas trans, que mostrava um pouco assim como essas pessoas vão para a marginalidade, porque os principais postos de trabalho não admitem esse tipo de pessoas. Então, assim, além de velado, ele é excludente, né? E não acontece só quando essas pessoas se tornam maiores, acontece principalmente quando essas crianças são crianças, adolescentes, que precisam compor a renda, porque muitas vezes são crianças de famílias miseráveis, né? E a pandemia tem justamente essa questão, as pesquisas já estão apontando esse aumento do trabalho infantil, porque muitas vezes as crianças têm que lidar com falta do saneamento básico. Nós vimos aí várias matérias mostrando que muitas famílias não tinham nem acesso à água limpa, não tinham acesso a sabonete, né? Então, quando a gente fala em questão racial, a gente também fala em desigualdade social, econômica. A gente fala que essas crianças, muitas vezes, elas não estão ali porque elas querem, às vezes elas são obrigadas mesmo pelos pais a mendigar, ou muitas vezes elas precisam compor a renda para a sua própria subsistência. Como a gente falou dessa questão racial, doutora, a gente vem muito nessa questão do trabalho infantil. Eu fiz uma pesquisa e eu tive um exemplo assim, muito bom. Eu acho que é um exemplo de como o racismo ele se perpetua mesmo após a abolição da escravatura. Esse caso do Miguel, acho que a senhora se recorda, do menininho que caiu acho que 9º andar, né? Eu vi durante as minhas pesquisas que tanto a mãe do Miguel quanto a avó do Miguel trabalhavam para a mesma família. Então, essas mulheres negras que começam mais cedo para compor essa renda, e como eu disse, no trabalho doméstico é mais difícil você conseguir visualizar essas crianças, né, e ver o quanto é grave, o quanto o trabalho doméstico ele anula a criança, o desenvolvimento pleno, físico, psíquico, espiritual, tudo. A criança ela passa a ser mais exposta a fogo, a Dorler, né? Lerdor, ela passa a ter problemas no crescimento, tudo. Então, inclusive exposta a abusos, né? Físicos, mentais, tudo, sexuais. A gente não pode entender o trabalho infantil como uma coisa válida. Eu vejo que muitas vezes a gente trabalha muito no Brasil com oportunidades iguais, com a meritocracia perversa, que a gente não admite para os filhos da gente ou para as pessoas que a gente ama certas situações, mas para os filhos dos outros, que tipo de sociedade é essa que a gente pretende criar? Se a dignidade ela é negociável? Não é negociável. Nós não podemos negociar os direitos à infância, porque quando você negocia essa criança, né, você admite isso, ela está na rua, ela está fora do ambiente escolar, porque a escola ela não é só para a criança se qualificar para o emprego, é para ela crescer como pessoa, crescer na sociedade, é para ela ter acesso à educação básica, acesso às vezes, essas crianças, muitas dessas crianças, elas têm só a merenda como principal refeição do dia. Então, a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo certos postos, a gente se esquece que a gente precisa também ajudar os outros, né? E principalmente agora com a pandemia,
eu vi, doutora, que a dificuldade é essa. As pessoas, elas desconhecem os direitos, elas não sabem a quem procurar. Mesmo vivendo na era da informatização, em que cada pessoa tem um celular, tem um smartphone, muitas dessas casas não têm sequer comida, não tem dinheiro para... Às vezes o pai não tem dinheiro para procurar, para pagar uma passagem de ônibus para poder procurar o emprego, ou às vezes ele fica num total desalento, porque ele acredita que nem vai encontrar. Então, essas informações, essas faltas de informações, e agora essa nova recomposição da renda familiar das famílias, ela contribui firmemente para esse aumento, né? Inclusive essas medidas que já estavam, doutora, igual eu falei para a senhora. A gente não pode falar que é só consequência da Covid-19. O nosso país, principalmente agora com esses governantes, desde 2017 para cá, não temos mais pesquisas, e sem pesquisas não podemos fazer políticas públicas, né? Não temos como conhecer o problema e também não temos onde encontrar essas crianças. Eu vi que aqui em Goiás, eu fiz uma pesquisa mais regional, as crianças elas estão no campo, mas elas também estão nas feiras livres. Então, muitas vezes a gente passa despercebido. Não é só aquela criança que está no sinaleiro, que está ali, não, mas não está roubando. A gente consegue o quê? A gente acaba admitindo uma coisa que é tão grave quanto uma coisa ilícita. Não é porque a criança está ali no sinaleiro que eu vou admitir, porque ela não está na escola, ela não está dentro da proteção da família, né, do Estado. Então, quando você admite esse tipo de trabalho, você acaba compactuando com a falta de formação daquela criança, você acaba prejudicando o desenvolvimento sustentável do país, porque sem pessoas qualificadas, né, sem mão de obra qualificada também, nós não temos como preencher os cargos de trabalho, encarece muito o produto, né, diminui muito a questão da qualidade de vida. Então, são inúmeros fatores, né, principalmente agora com a Covid. Doutora Luane, eu fazendo um estudo sobre o trabalho escravo, né, uma das coisas que as pesquisas apontaram é que aquele trabalhador que é libertado das condições análogas a trabalho escravo, ele tem em comum, na sua origem, né, no seu precedente, duas coisas. Uma, ele foi um trabalhador infantil, né, ele foi usado para o trabalho infantil, e outra que geralmente ele já tinha sido resgatado em outras situações de trabalho escravo. Quais são as conclusões, né? Quer dizer, que então, ele começa trabalhando com trabalho infantil, e por ser infantil ele não, em tese, não tem direito nenhum, e todo mundo paga metade, ou faz isso, ou faz aquilo, então ele acostuma com aquela condição, acha-se, né, sem estar na condição de exigir ou de pedir seus direitos, e ele vai para o trabalho escravo, né? E ele volta para o trabalho escravo, por quê? Porque para ele, o trabalho, né, Deschutes disse que o trabalho constitui a nossa identidade, né? Nós somos aquilo que nós fazemos. Muito prazer, meu nome é Carla Maria, eu sou advogada, muito prazer, meu nome é Luane, eu sou advogada, né? Então, essa identidade social que o trabalho nos dá, né? Ela se torna, na verdade, a nossa identidade pessoal. Então, as pesquisas disseram que, isso feitas pesquisas com esses trabalhadores, que para eles era mais importante continuar trabalhando de forma análoga a trabalho escravo do que não ter trabalho. Do que não ter trabalho. A minha pergunta para a senhora é o seguinte: além disso, que já foi visto, né, que eu coloquei aqui, que é justamente a possibilidade de vir a ser um futuro trabalhador em condições análogas ao trabalho escravo, qual outro o risco, né? Quais são os impactos sociais? A senhora já disse alguns, né, que a questão essa criança ela não vai ser educada, ela não vai ser ensinada, ela não vai sequer servir para compor a mão de obra, né? E o que mais que nós poderíamos alegar como um risco de impacto social em face desse trabalho infantil para o Brasil?
Certo. Doutora, são assim, não tem como a gente enumerar quais serão todos esses impactos, né? Mas como nós já vimos abordando toda essa trajetória que assim, é decorrente da pobreza, da miséria, a senhora pode ver, não tem nenhuma criança com a condição melhor que vai trabalhar nas ruas. Ela tem uma família mais estruturada, é, ela consegue não ter que prover a própria renda, né? Agora, em questão de impactos sociais, é isso, doutor, é aumento da marginalidade, da criminalização, principalmente dessas pessoas periféricas, o aumento da violência, o aumento da taxa, né, de natalidade, porque o que acontece? Sem acesso a essas políticas públicas de controle familiar, né, essa questão também de acesso à saúde, essas doenças mesmas que nós estamos passando, tudo isso, doutor, é decorrente dessa, vamos dizer, desse desequilíbrio, porque eu acho que essa é a palavra que melhor define essa situação. Não tem como nós falarmos em crescimento, tanto que o governo defende esse crescimento econômico, sem que o Estado dê condições, crie condições para que essa família saia da miséria. Então, um dos impactos assim que eu vejo que o trabalho infantil proporciona na vida dessas crianças e futuramente dessas famílias, dessas crianças, e aí o ciclo se repete, é justamente esse aumento dessa pobreza, dessa falta de dignidade, falta às vezes, de procurar até o seu próprio direito. Muitas pessoas desconhecem assim, os mínimos, aqueles direitos assim básicos, né? Então você aumenta os índices, né? Olha só, doutora, eu até peguei aqui os dados do Sistema Nacional de Indicadores de Direitos Humanos. Olha só, 5,8% da população entre 5 e 15 anos desenvolve algum tipo de trabalho infantil no Brasil. 5 e 15 anos, né? Mas a gente sabe que a maioria é entre 14 e 17 anos que eles trabalham mesmo. 72,8% dessas pessoas são negros, e negros aí a gente vai encampar tanto os pretos, que são os de cor mais escura, e os pardos, porque a gente também fala que existe racismo entre os próprios negros. Como que funciona isso? O racismo entre os próprios negros, ele vai entender o seguinte: aquela pessoa negra, porque aqui no Brasil tem isso, eu não sei se a senhora sabe a diferença entre a denominação negro e a denominação preto. Não. Agora, por conta da internet, está crescendo muito essa situação. Lá nos Estados Unidos, por conta lá da segregação e tal, a palavra negro, ela vem da palavra nigger, que é inimigo. E aí a palavra negro, quando você fala negro nos Estados Unidos, é uma ofensa. É a maior ofensa. Então, lá eles são pretos, black. Aqui no Brasil, por denominação, essa palavra negro, ela teve uma ressignificação. Então, aqui, nós não entendemos como ofensa, apesar que agora, por conta do acesso, tudo, as pessoas estão querendo retirar essa palavra, mas aqui ela teve uma ressignificação. Então, quando a gente fala negros, a gente encampa todos, mas sobre a questão racial entre os próprios negros, a gente fala o seguinte: o negro de pele mais escura, ele sofre muito mais preconceito do que a pessoa parda com pele mais clara. Isso sempre aconteceu. Então, quando a gente fala em impactos sociais, a gente fala justamente dessa maior exclusão. E com a exclusão, doutora, é falta de tudo que eu te falei: saneamento básico, educação básica. Essas crianças, elas vão assumir determinados postos, elas vão para o trabalho doméstico, ou vão para a prostituição, ou vão para o tráfico de drogas. Então, se a gente quer combater a raiz é eliminar a pobreza, é eliminar esses campos de trabalho que também são forçados. A senhora falou da condição do trabalho escravo, né? Por que a gente não pode falar trabalho escravo? Na verdade, não é que não pode falar, mas é porque ele já foi abolido, ele foi eliminado. Antes ele era lícito. E agora a gente está em condições análogas, né? Análogas, que são semelhantes, são parecidas,
que são praticamente a mesma situação, mas não é um trabalho lícito, não é aceitável. Então, seria essas questões. A senhora gostaria de colocar algum ponto? Sim, eu estava pensando aqui, doutora, dentro desses estudos que a gente tem feito na psicologia sobre as representações sociais, né? Como sendo aquela crença que você tem a respeito de alguma coisa. Então, é fato, por exemplo, no Brasil, existe uma crença, né, popular de que criança tem que estudar, tem que trabalhar, porque a Isso, pessoa que trabalha, né, é que vai virar gente depois no futuro. isso, Como também existia uma crença, né, que criança tem que apanhar, porque é apanhando que isso, você educa, né? isso. Então Uhum, são crenças extremamente negativas, né? E sim, que elas oprimem justamente a parte mais fraca da população, que isso, são as isso, crianças, né? Então, criança tem que isso, trabalhar e criança tem que apanhar, né? isso. A senhora teve como percorrer algum caminho para ver como as autoridades públicas estão desafiando essas crenças, essas representações sociais que a gente traz ao longo das nossas vidas? Então, doutora, o que que acontece? Só complementando o que a senhora falou, eu verifiquei também que essa questão desses mitos, né, que a gente pode chamar de mitos, eles são fundamentados na base do senso comum. E são afirmações falsas e falas assim que são facilmente entendidas e reiteradamente repetidas, né? E vai formando aquela questão e elas não reconhecem as crianças como sujeitos de direitos, né? Como a senhora havia falado, quando você paga uma criança, você não paga ela o valor integral, porque ela não é adulta. Você paga ela, ou você nem paga às vezes. Então, assim, essa situação aí que a senhora falou, eu entendo como os nossos avanços, né, e o que nós estamos fazendo. Como eu falei, a legislação é muito recente, ela data do século XIX ao século XX. Então, a gente está combatendo diariamente. E combate como? Existem fóruns nacionais que estão sempre discutindo essas questões. A própria OIT, ela lançou a lista TIP, né, que eu até havia esquecido de falar, que reconheceu o trabalho doméstico, o trabalho infantil doméstico, como uma das piores formas de trabalho, justamente por isso, porque ele anula a criança, o seu próprio desenvolvimento pleno, né? A criança, ela passa, principalmente nessa idade entre 5 e 17 anos, é a fase de formação da criança, tanto é que a maioria dos critérios, e quando a gente fala em critérios, a gente fala em estudo, é tudo fundamentado à base do estudo, da pesquisa. Essas crianças, elas têm maior chance de ter doenças mentais, ansiedade, depressão. Elas estão tentando encontrar o seu lugar no mundo. Inclusive no Japão, a maioria lá, olha só, lá não tem essa questão, assim, tão inflamada da pobreza, da miséria, né? Igual o Brasil, como um país em desenvolvimento. Mas lá, o índice das crianças, não, o índice dos jovens que cometem suicídio por não representar aquilo que os pais querem para eles é gigante. Então, quando você fala em jovens, você fala também por crianças que não se desenvolveram psiquicamente, completamente. Então, quando a gente fala em combate, a gente também fala em leis, mas a gente não pode esquecer que essas leis elas precisam ser fiscalizadas, né? Nós temos o ECA, ele é de 1990, eu acho que é. Eu acho que é não. Doutora, eu fiz o meu TCC nisso, foi com base nisso. Então, eu estudei o ECA e eu estudei por que as medidas socioeducativas elas não tinham eficácia nesse âmbito, porque quando você coloca uma criança que veio da marginalidade, da criminalidade, não oferece condições para que ela saia dela, você acaba só atrasando, ou às vezes antecipando o ciclo. Então, falar do trabalho infantil hoje, para mim, é como se eu estivesse lendo e revivendo a memória da minha monografia. Enfim,
Então, doutora, existem os fóruns, tem uma organização que é da América Latina e do Caribe, que ela lida justamente com isso. Assim, as previsões não são boas. Infelizmente, só no Brasil já temos pesquisas que falam do aumento de mais de 300 mil crianças, né, futuramente. Então, assim, nós tivemos muitos avanços, mas os desafios estão aí. Nós precisamos de uma política. A dificuldade é essa: é uma ação conjunta, coordenada entre os órgãos, entre as autoridades, porque muitas das vezes pessoas públicas, né, autoridades também reafirmam esses mitos que nós falamos, que o trabalho infantil ele serve para moldar o caráter, quando na verdade essa criança não deveria estar trabalhando, né? Ela deveria estar estudando, tendo condições para poder se desenvolver e para poder também melhorar a condição de vida da família. A gente não pode reafirmar esse tipo de coisa porque a gente acaba reafirmando mais essa desigualdade. Eu separei aqui, doutora, rapidinho, quer ver? Certo. Tem uma questão que o Brasil ele se comprometeu a elaborar planos nacionais de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Só que, desde a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego e da comissão, né, para coibir essa questão do trabalho infantil, isso foi ano passado, em abril, com o famoso decretaço, né, que aboliu extinguiu, né, a maioria dos ministérios. Tá parado. Nós não temos nenhum plano hoje atualmente vigente e aconteceu a pandemia, órgãos públicos fechados, o acesso está reduzido. Agora em agosto, né, parece que os órgãos, a senhora falou autoridades, né, nós temos, no âmbito judicial, nós não podemos cobrar apenas a questão judicial. Nós precisamos, porque eles trabalham mediante provocação. Nós precisamos denunciar para que as autoridades possam verificar a situação, né? E verificar dali que está tendo um trabalho infantil, que essa denúncia possa ser levada à justiça, que ela possa ser julgada. Então, todas essas questões, doutora, envolve o quê? A denúncia. Sem denúncia... Doutora, eu queria perguntar uma coisa para a senhora. Onde está o trabalho infantil no Brasil? Onde está? Doutora, eu vi que está nos campos, eu vi que está principalmente nas ruas também, e eu vi que, assim, ele surge mais nas periferias, né? Seria essa questão que eu verifiquei. A senhora quer fazer uma complementação? Diz, né, do campo, me faz lembrar uma experiência pessoal. Tem muitas coisas importantes que a senhora está dizendo aí, e que a gente precisa ressaltar para essas pessoas que estão nos acompanhando, né? Porque no primeiro momento você pensa assim, eu não posso fazer nada, né? Isso. Eu sei que no meu ciclo familiar ninguém faz isso, então eu não posso. Sim, você pode fazer sim. Ou fala assim, não, mas eu trabalhei também. Por que ele não vai trabalhar? Porque tem muita gente que já passou por essa situação e agora dá coro. Eu frequentei uma fazenda onde o casal tinha 3 filhos e eles colocavam o menino mais velho, com 10 anos mais ou menos, para trabalhar. Então eu percebi que para eles aquilo era muito normal, muito lógico, né? E você percebia claramente como as duas outras crianças gozavam da infância, enquanto que o mais velho era todo preocupado, todo responsável, e não podia brincar, não sorria, uma série de coisas, né? Uhum. Então, aí eu fiz a minha parte, né? Eu fiz a minha parte. Eu fui conscientizando esses pais que aquilo não era correto, né? Eu fui levando livros para as crianças, fomos levando brinquedos, né? Balinhas, coisas de criança. Sim, né? sim, E tentando resgatar. E que é tão pouco, doutora Luane, porque a diferença é muito grande quando a gente vê crianças na família da gente, que tem tudo que quer, né? Que tem brinquedos, que tem tudo está ali. As casas hoje, elas são abarrotadas de coisas para as crianças, né?
E aí você chega no campo, por exemplo, a criança mal tem um brinquedinho para poder brincar. E quando tem, já está Isso, estragado também, né? isso. E além de Ou, tudo aham, isso, né, ele é uhum, levado a trabalhar porque ele é o mais velho, porque ele precisa aprender o ofício. Então, eu vejo isso, que, nesse caso específico, eu consegui fazer a diferença, né? Eu fui sim, mostrando, todas as vezes que eu encontrava com aquela família, eu ia mostrando para eles que não era correto aquele filho mais velho trabalhar como se fosse o pai, né? Com as mesmas responsabilidades do pai, e que ele estava uhum, perdendo um tempo precioso, que era de estudar, né? E brincar, de ser criança, né? De isso, ser criança. isso, Nós precisamos, tudo tem o seu tempo, né? Para tudo há um tempo. E a gente não isso, pode abreviar esse tempo, a gente não pode suprimir esse tempo, né? Então, eu vejo assim como sugestão para todos nós, né? Que todas as situações que a gente perceba o trabalho infantil, dali no nosso convívio, no nosso dia a dia, que a gente procure interferir, né? E conscientizar as pessoas que estão envolvidas naquela situação. Mas existe isso. também situações muito, extremamente graves, né? Que exigem uma denúncia. Eu pergunto para a Isso. senhora como fazer essa denúncia e onde fazê-la? Certo. Como a senhora falou aí, tá tão arraigado na nossa sociedade que às vezes está acontecendo na casa do nosso vizinho ou na casa do nosso familiar. E a gente está passando por um momento que a gente está o quê? Desconstruindo certos tabus da sociedade, certas questões, por exemplo, o machismo, né, o empoderamento feminino está super em alta. Essa questão racial lá desde os Estados Unidos com a morte do George Floyd, tá tudo assim, tem coisas que não estão sendo mais admitidas, né? E o trabalho infantil, ainda que esteja na casa vizinha, né, que aquela criança esteja fazendo parte da composição de renda familiar, é errado, né? Mas como denunciar sem criminalizar também, de fato, aquela pessoa antes que ela se conscientize? Então, ótimo exemplo que a senhora fez. Eu acho que a gente precisa, primeiramente, explicar para a pessoa, conscientizá-la e também falar das punições, porque tem uma frase que todo mundo fala: quando dói no bolso, as pessoas se conscientizam. Então, tem que falar das punições, né? Porque tem os auditores fiscais do trabalho que combatem isso, que aplicam multas, que geram os processos, né? Principalmente os trabalhistas. Tem a questão no Código Penal também, os reflexos criminais. Mas em relação a como denunciar, a gente tem que ter um cuidado, tanto com a criança também, porque às vezes a gente denuncia, tira ela do lar dela, ela vai para um abrigo, e aí nesse abrigo também ela está exposta, está explorada. Então, para fazer a denúncia de fato, você vai ligar no Disque 100. Esse é o número, inclusive as campanhas de combate à erradicação do trabalho, elas têm um símbolo que é o catavento. O catavento, ele significa o quê? Ele sempre está em movimento. E ele tem 5 pontas. Essas 5 pontas, elas significam os 5 continentes. A cor colorida lá dele significa o quê? A alegria das crianças. O fato dele estar em movimento é a sinergia do quê? Sinergia é a ação contínua para o combate. Porque por conta desse nosso histórico, nós não vamos conseguir, infelizmente, acabar imediatamente. E agora, com essa questão das medidas precarizadoras do emprego, né? Essa questão da pandemia, que é uma questão que vai aflorar ainda mais a miséria, essas desigualdades sociais, nós temos que ter todo um cuidado e também essa ação tem que ser permanente, contínua, para a gente poder, de alguma forma, diminuir os impactos da miséria, porque ela leva as crianças para as ruas, né? Ela leva as crianças, né? Quando a gente fala no campo, a gente lembra também que muitas das famílias antigamente, elas tinham um pedacinho de terra e acabava tendo mais filhos para ajudar na lavoura. Então, essa questão dos filhos, de já no campo, já começar cedo, ela é vista como uma questão bonita, digna, né? É uma questão de molda o caráter. Não, ele é trabalhador, meu filho é trabalhador.
Só que ao mesmo tempo, ela consegue levar todas aquelas características inerentes à infância. E aí tá a escolarização, essa criança que está ocupada fazendo 12 horas no campo, ela está perdendo 12 horas numa escola. Então a gente precisa implementar medidas também para que essas denúncias não se esvaziem, né? Para que a gente tenha o quê? O controle e tenha a ação, a efetivação dessas medidas. Doutora, quando a senhora estava falando, eu me recordei de um fato ocorrido comigo. Eu morava num prédio e aí vem com relação a de como fazer essa denúncia. E você vai proteger sim, né? Você está querendo proteger todo mundo que está envolvido, mas você precisa se proteger também, né? Isso, Porque uma pessoa que tem a coragem de agredir uma criança, ou de escravizar uma criança, ou de colocar uma criança para trabalhar sem condições, de abusando, ela não vai pensar duas vezes em fazer alguma coisa contra aquela não. pessoa que está impedindo ela de fazer, né? Então, eu tive uma experiência muito interessante. Eu morava num prédio e à noite eu percebia quando o casal que morava em cima, a família que morava no andar de cima, o pai chegava cansado, a mãe estava cansada e eles começavam a gritar com as crianças. E nesse dia em especial, eles gritavam muito e essa criança não parava de chorar. Ela chorava incessantemente, os pais não paravam de gritar. E eu vendo a mãe gritando, então eu pensei, a mãe está cansada, né? E quando eu esperei uma reação positiva do pai, né, foi muito pior do que a da mãe. Ele gritou mesmo. E eu me lembrei daquele caso, né, da Isabela Nardoni, onde o Isso, próprio pai com a madrastra jogaram a criança, né? Eu falei, eu isso. estou assistindo essa história vai se repetir, né? Eu acredito que esses pais amem essa criança, mas eu acredito também que eles estão muito cansados, muito estressados, e eles vão acabar fazendo alguma coisa da qual vai resultar em tragédia. Então eu Isso. percebi que era hora de agir, né? O que eu fiz? Eu permaneci no silêncio, descobri quem era a família, qual era o endereço, e fiz a denúncia, né, anônima ao Conselho Tutelar da Criança, naquela época, né, Isso. que eu cheguei aqui. Foi fantástico, doutora. Nunca mais eu vi esses pais gritando com essas crianças. Eu nunca me esqueci de um dia em que eu cheguei do trabalho, eu viajava muito, né? Eu cheguei em torno de 2 horas da tarde, tinha feito audiência de manhã em outra cidade, e voltei carregando as minhas coisas, quando eu me deparei com aquela mãe, né? Com aquela criança, era um menino lindo, parecia um anjinho novinho, com 2 anos de idade, chorava incessantemente. Só que agora ela tinha uma pessoa que a ajudava a tomar, né? Era um Hum, babá que foi contratada para esse fim específico, não era menor, sim, era uma pessoa maior. Então, o que eu vi? Aquela mãe estava cansada, né? Ela estava estressada. E por isso ela sim. não estava tendo paciência necessária para lidar com aquela criança. E se eu não tivesse feito a denúncia, provavelmente algo muito ruim poderia ter acontecido com aquela criança e eu seria, sim, responsável por isso, Sim, né? sim. Então, a sugestão que eu gostaria de deixar para todos, né, para todos nós que estamos aqui refletindo se for o caso de denúncia, e a gente está falando aqui de coisas graves, né? Porque existem possibilidades que a gente pode intervir e conseguir conscientizar a pessoa a tempo, mas existem situações que não. E nem é bom que a gente faça, porque senão a gente se revela, né? E a pessoa depois vai Isso, saber de onde que veio a denúncia, né? Então, é o isso, silêncio, o recolhimento, a observação, é realmente isso, é isso que está acontecendo, e você faça essa denúncia de forma anônima, né? E uhum, conte com certeza que essa intervenção ela vai ser positiva, né? E ela vai nos tirar o encargo da omissão, né? Porque nós podemos também errar pela omissão. Doutora, faltam justamente. 10 minutos. O que eu gostaria que a senhora trouxesse para nós? Eu me lembro de quando a gente fez essa reflexão no nosso grupo de estudo São José, né, no nosso escritório,
que a senhora trouxe pontos desse trabalho infantil no campo, em larga escala, em outros países, em larga escala. Eu me lembro que eram grupos e grupos de crianças, inclusive na Ásia, utilizados em grandes lavouras, né? E que, inclusive, sofriam graves acidentes de trabalho, com, inclusive, decepação de membros. Isso ocorre também no Brasil ou não? Então, doutora, quando a gente fala em trabalho infantil, a gente também fala num trabalho invisível. E quando a gente fala em trabalho invisível, nós falamos em dados que não aparecem. Você não vê uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho infantil Não. você não vê, mas acontece. Se existem crianças trabalhando em risco, em insalubridade, acontece. Só que assim, a dificuldade no Brasil é esse trabalho velado, admitido, assim como a senhora disse. O caso que a senhora contou, ele se amolda na questão dos maus tratos, né? Mas ao mesmo tempo está interligado com a situação da infância e me lembrou um caso, não sei se a senhora vai lembrar, da Lucélia Santos. A senhora lembra? De uma menininha que era do trabalho doméstico, que ela também ela era mutilada. A pessoa tinha um maior poder aquisitivo, né? Era uma lojista. Então, assim, a gente vê que o trabalho infantil, ele no Brasil, a nossa dificuldade é justamente a questão estatística. Sem pesquisa não há combate. Eu vi essa questão na Ásia, porque onde a senhora vê que tem muito mais, tem uma densidade demográfica muito grande, os postos de trabalho são escassos. E até as formas, os modos de produção, os meios de produção, é tudo muito complicado. Então, assim, elas são totalmente expostas e não só no campo lá também, até em questões de tecnológicas, né? Eles fazem muitos aparelhos eletrônicos, esses aparelhos são vendidos no mercado com preço um pouco mais baixo. Então, assim, a demanda é muito grande. E no Brasil especificamente, eu não tenho aqui dados para falar para a senhora sobre acidentes que acontecem. Porque realmente, eu pesquisei em Goiás aqui, tá mais no campo, é uma coisa mais aceitável, mas também tem muito nas feiras livres e nas ruas, né? Mas assim, de mutilação, essas coisas, eu não tenho aqui dados. Entendi. Doutora Luane, eu gostaria de agradecer imensamente a senhora, em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, né, doutor Thiago Cabral, que é o nosso coordenador, e todas as instituições e pessoas que participam e que se envolvem, né, é um trabalho voluntário, um trabalho extremamente rico e importante, né, do Fórum, porque é um trabalho que a gente busca isso mesmo, né, transformar essa realidade tão triste em algo melhor, né? Então, eu gostaria de agradecer a senhora pela sua disponibilidade em estar conosco essa noite, né? Por todos os estudos que a senhora fez, por toda a pesquisa, né? E eu acho que uma coisa muito importante a gente vai deixar para todo mundo. Diz que tem, né? Diz que tem. Se você é testemunha, se você tem conhecimento do trabalho infantil, né? Diz que sim, não pense duas vezes, faça essa denúncia, faça a sua parte, faça de forma silenciosa, né? Faça de forma prudente, mas faça. Porque aquela criança, se ela está naquela condição, é porque ela não tem quem a defenda, não é verdade? Ela não Isso, tem quem isso. possa contribuir com o crescimento dela, né? Então, nessa Sim. denúncia, nós vamos permitir que o nosso Estado, né, tome ciência daquilo que está acontecendo e tome as providências necessárias. A Então, muito denúncia, obrigada, doutora Luane, né? E muito obrigada, obrigada também a todos por que nada. estão nos acompanhando. E eu passo a palavra à senhora, por favor. Eu também quero agradecer, mais uma vez, reiterar que eu estou honrada com o convite. Dizer também, doutora, que combater o trabalho infantil é combater os reflexos do trabalho infantil, que ele se perpetua, é quebrar o ciclo. Se a gente reclama tanto, né, de um país violento, de um país miserável, e a gente admite
que lá na raiz, que nossas crianças, isso é um clichê que tem que ser repetido, nossas crianças são o nosso futuro. A gente pode aprovar esse tipo de dignidade seletiva apenas para os meus filhos, ou para os meus amigos, ou para os meus familiares? Não. A gente tem que combater o mal pela raiz. E a raiz é o quê? Evitar a marginalidade, a pobreza, dar bens, dar condições para que essa criança saia das ruas, para que ela não tenha que contribuir com a renda familiar fora da idade mínima razoável. Então, assim, a gente tem o trabalho infantil autorizado a partir dos 16, mas na condição de aprendiz, né? Mas você admite como meio de qualificar aquela criança, né? Mas você pretende a escolarização dela. Enfim, só finalizando, foi uma honra poder renovar os estudos. Realmente, esse tempo é um tempo que a gente está exacerbando aqui as nossas mazelas, mas ao mesmo tempo a gente tem que se voltar para nos conhecermos e conhecer os nossos problemas também para poder arrumar uma solução. E doutora Carla, parabéns pela iniciativa. Eu sei que a gente esperava, assim, a gente sempre espera muito mais pessoas para poder atingir um público maior, mas é um trabalho de formiguinha. E a senhora, perto, assim, a senhora está entre as minhas maiores referências. Eu acho que a gente tem que ter as referências perto da gente mesmo. Então, assim, não é puxando saco, né? Porque ninguém precisa. Mas, doutora, parabéns. Inclusive, eu sinto falta do nosso grupo, das nossas orações, do nosso contato. Mas eu sei que Deus tem um plano muito maior para nós. E eu só quero agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigada, senhora doutora Luane. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Eu vou, então, encerrar para que a gente possa salvar essa live e disponibilizá-la no site do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás. Muito obrigada, tá? Boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada.